É nóis. Valendo. Se é o assunto, socorro. Sem enrolar, sem embromation. Deixa eu ver. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Al Ferraz. Peraí que eu abri a boca. Porque eu tinha uma audácia isso. Começar sem falar o que é. Elas não sabem do que se trata esse vídeo, mas enfim. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Al Ferraz. Vocês estão no canal Literatura. Essa abertura tá maravilhosa. Mas enfim, eu chamei aqui minhas duas amigas, a Nath e a Isa. A Nath é do Pipoca do Vô, canal também. A Isa também tem um canal, que é o Livriza. Então cliquem nos rostos delas pra irem até lá, que elas também fizeram um vídeo aqui. Quero começar a trazer pro canal algumas coisas, alguns vídeos assim, discutindo sobre ideias relacionadas a livros, assim, e que não necessariamente sejam polêmicas, mas essa hoje é, eu acho, pelo menos. Porque a gente é cobaia e tem que se danar, né? Tá. Não faço ideia do que seja. Ok. É aquela grande história de você só dá aula ou você trabalha? Mas, relacionado a você só lê ou você estuda? Então eu gostaria de saber pra vocês o que vocês acham em relação a isso. Eita! Qual a importância da literatura, na verdade, de se estudar literatura? Então a gente fica por aqui até a próxima. Eu posso dar um exemplo? Pode, exemplos são bons. Porque muitas pessoas, assim, de exatas biológicas, não entendem o porquê de existir cursos de literatura, letras, assim, letras até que a gente entende por conta da licenciatura, mas, por exemplo, no meu caso, estudos literários, bacharelado, por que existe um curso só pra você estudar literatura, sabe? Literatura é muito relacionada... O que acabou de roubar alguma coisa? Meu chinelo? Seu chinelo. Vamos continuar aqui. A entretenimento, entendeu? Isso. Há uma coisa assim, somente por prazer, de você fazer como hobby. A partir do século XIX, tudo, que foi começando a, principalmente XX, que foi começando a separar isso, né? E é difícil essa distinção até hoje. Então, muitas pessoas viram pra mim e falam, mas você só lê ou você estuda? É a mesma coisa, de você trabalha também ou você só dá aula? Sabe? Então eu acho que é um tema muito importante. À noite, né? Sim. Né? Eu saio da aula, eu vou lá, canto Tem nos que me bares. sustentar, né? Acho complicado porque, por exemplo, eu sou professora de redação de literatura. Ler faz parte da minha preparação de aula. Faz parte de eu estar me inteirando naquilo que os meus alunos estão lendo pra conseguir dar melhores exemplos pra eles em técnica narrativa, em técnica argumentativa. Pô, eu preciso saber com quem que eu tô conversando. Então, quando a gente vai ler os livros pra estudo, não tem que ser necessariamente livros clássicos nem livros teóricos. Eu acho que pra se estar estudando literatura, estar lendo um livro popstar do momento ou um livro que ninguém conhece não deixa de ser um estudo. Estar em contato, Porque né? você, com o material. exato. E ainda mais porque toda leitura é ou não, né? Querendo ou não, é uma análise comparativa com outras coisas que a gente já leu. Sim. Então eu acho que pra quem trabalha com isso, a gente ao mesmo tempo, aqui é uma felicidade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente trabalha, a gente também se diverte, às vezes. Tá? Mas eu tenho muita dificuldade na minha casa, por exemplo, das pessoas não entenderem quando eu estou trabalhando, quando eu estou me divertindo. Porque a gente tem livros, né? Que tipo, esse livro eu estou lendo para a faculdade, esse livro eu estou lendo porque eu vou dar aula porque vai cair na FUVEST, e tem esse livro que eu tô lendo pra ser felizinha. Até os livros de felizinha acabam se encaixando em algum local. Porque é um complemento, de alguma forma, pra aula, pro nosso conhecimento. Bom, eu acho o seguinte, que tem uma questão muito séria que a gente é obrigado a vivenciar, principalmente no momento em que a gente está, que é a questão de que tudo que a gente faz tem que ter uma finalidade útil, porque a gente vive num lugar em que tudo tem que ser consumido, tudo que a gente compra, tudo que a gente produz tem que ter um valor. Então, a questão é que as pessoas não sabem diferenciar que a leitura, ela é um alimento pro nosso espírito, de modo geral, pra gente se tornar pessoas mais sensíveis, pessoas que são mais compreensíveis, pessoas que... Pra qualquer área de trabalho. Sim, conseguem compreender o outro de uma outra perspectiva. Então isso não precisa ter necessariamente algo que seja produtivo no sentido de ter um valor, né? A gente tende a só reconhecer profissões que, vai construir um prédio porque vai não sei o que, isso é importante, mas, poxa, as carreiras de humanas são importantes para a formação de conhecimento, para a formação do pensamento crítico, né? E de você conhecer o ser humano.
Eu acho que isso porque essa questão me incomoda muito. A partir do momento que eu entrei em contato com ela, me incomodou porque eu não vejo coisas assim tão palpáveis como, por exemplo, na medicina, que eles têm muito incentivo assim, financeiro para tais pesquisas, enquanto que humanas são os primeiros assim, cursos que são prejudicados com cortes, essas coisas. Então esse é um momento também muito propício para isso, porque estamos passando por isso. Então é uma coisa que eu fico me questionando assim também, não é uma coisa tão clara pra mim, que é muito triste, e é por isso que eu quero, né, suscitar esse debate e tudo, mas eu acho que assim, a literatura faz você conhecer pessoas, faz você conhecer o psicológico, e eu acho que é muito bonito e muito importante a psicologia então envolvida. Isso daí é muito assim, abstrato, não é uma coisa que todo mundo sutil, pegue, né? Pelo contrário, e é sutil. É sutil. Então não é uma coisa assim visível, pá, entendeu? Mas é uma coisa que pra gente estudar, pra gente descobrir, pra gente mexer ali os pauzinhos pra ver o que tá acontecendo com aquela pessoa escrevendo aquilo ou sobre aquilo, porque o exemplo assim que eu mais dou que é palpável é, por exemplo, narrativas como da Anne Frank, sabe? Não tô falando da literatura só como ficção, a não ficção é a mais, assim, dá pra ver melhor isso. Então você estudar, por exemplo, a Segunda Guerra, relatos de pessoas que passaram por tais coisas. Mas acho que aprender... Matou? Tá bonita essa cena, gente. Vai ter que ter pelo menos uma cena em cada vídeo. Em cada vídeo do Pernilongo. Não ele ataca novamente. Né? Quando a gente trabalha com literatura e análise crítica da literatura, ou análise crítica de um período histórico, aí entra as humanas no geral, tá? Acredito eu. Que na faculdade, por exemplo, a gente trabalha com as visões de certos historiadores. Então a gente estuda a historiografia de um certo momento, a gente estuda opiniões de pessoas sobre aquele momento. Na literatura é a mesma coisa, é o mesmo livro e a gente vê várias opiniões de vários críticos sobre aquele período, aquele livro no caso. Eu acho que ajuda muito a qualquer profissional, a qualquer estudante, a qualquer ser humano a formar suas próprias opiniões. Porque assim, é uma coisa que eu acho muito bacana do canal, porque aqui a gente vem expor as nossas opiniões pessoais como leitores, e aqui não é um ambiente de trabalho, pelo menos pra mim é um ambiente de diversão. A gente pode sim agregar trabalho e etc, mas é um ambiente em que a gente tá aqui pra passar uma perspectiva pessoal e receber as perspectivas de vocês. O que me irrita muito é que nem um comentário que eu recebi há pouco tempo, de pessoas que vêm citando vozes de outros sem ter a própria, que chega lá e, porque eu li um texto de fulano e de ciclano sobre isso, então a sua opinião está errada. Não, a minha opinião é outra. O cara pode ter pesquisado mais, porque o ambiente dele era acadêmico ou não, tá, mas são ambientes diferentes, têm propósitos diferentes e todas as opiniões têm que ser levadas em conta, sabe? Inclusive e a gente tem que saber opinar, né? Sim, inclusive porque se você tem uma opinião contrária, aquilo é muito rico pra fortalecer aquilo que você acredita. Exatamente. E se a gente ficar muito no passado, a gente fica estagnado. A gente não descobre novas coisas, a gente não anda pra frente, a gente só fica pensando no passado. Então não adianta você pensar... É lógico, é claro, a gente precisa ver o passado porque a gente aprende muito com isso, né? As experiências têm que ser passadas pra frente e tudo. Mas a gente também precisa pensar com o nosso tempo e a partir dele pra frente. Então não adianta você ficar só na citação, só, esse cara falou, então eu só vou falar o que ele fala, porque é o que importa, o que você tá falando aí hoje é lixo. E é por isso que esse estudo nunca vai acabar, porque todos os anos, todas as décadas que se passarem, é uma nova sociedade com novos pensamentos olhando pra uma mesma obra. Com certeza. Então, assim, é uma coisa que nunca vai parar de acontecer, essa análise crítica que a gente faz. Então, acho que é um trabalho que vai ter trabalho pra sempre, né? Sim. Só que eu espero que daqui a um tempo ele seja pelo menos melhor remunerado, mais reconhecido, assim como um trabalho exato em que você tem como mensurar e ver a atividade pronta e construída. Porque hoje é o que a Isa falou, a gente precisa mensurar tudo e não é assim. A gente não vive assim, a sociedade, o ser humano precisa estar em sociedade e não é assim que vive. É só um modelo que a gente adota hoje. E a gente vive, acho que uma sociedade que é regida, movida por interesses, seja econômicos, políticos, então eu acredito que as humanas de modo geral sirvam para que a gente possa formar a nossa defesa, né, e opinar a partir de um lado em que a gente saiba as coisas que estão acontecendo e que a gente não se deixe levar pelos outros, pelo que os outros querem que a gente pense. Então, de alguma forma, a gente tá constituindo a nossa postura enquanto sujeito realmente, sabe? Isso vai também pra escrita. A escrita é uma defesa de cada um, a escrita é a nossa forma de se apresentar, de se expressar, e tudo isso se forma a partir das coisas que a gente lê, a partir das coisas que a gente busca conhecimento.
Então, por isso é tão importante. Eu acho que as pessoas, elas pensam sempre nos fins, né? Mas pra chegar até lá, a gente precisa ter todo um desenvolvimento. Né? E esse desenvolvimento, ele é muito sutil, ele é muito sensível. Às vezes a gente também fica cansado de ficar lendo, né, o tempo inteiro, mas é necessário, porque ali é a nossa fonte de conhecimento, realmente. Então, eu acho que... E eu acho que pra finalizar essa discussão, que vamos levar pros comentários, vamos discutir bem isso, Sim. porque acho que é muito importante, né? Várias ideias, como nós estamos falando aqui, são muito importantes. Eu acho que, assim, a literatura, seja de não ficção ou ficção, ela é feita por vozes. E a gente não deve ignorar isso, porque o homem sempre teve essa necessidade de transmitir o que ele pensa. E a literatura, assim, você escrever, você fazer livros é a forma mais, hoje em dia, assim, mais eficiente de você transmitir isso. Então é isso, eu acho que a literatura é muito importante, porque ela é produzida e feita, não necessariamente feita, mas ela é produzida por homens e por seres humanos. Por sentimentos, né? Por sentimentos, e pra entendê-los, isso daí é uma boa fonte. Eu acho que essa discussão precisa continuar, vamos conversar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acessar os canais das meninas pra verem os vídeos que a gente fez também aqui. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.